Oi, pessoal, meu nome é Ana Letícia e eu tô aqui para falar com vocês sobre a alteração do contrato de trabalho. Vamos começar falando dos requisitos para validade, dos princípios, para entender um pouquinho como funciona e a lógica de toda essa questão da alteração contratual. Primeiramente, quando a gente pensa na alteração do contrato de trabalho, a gente tem que entender que ela pode ser de duas formas, subjetiva ou objetiva. Quando a gente fala em subjetiva, a gente está pensando nas partes que fazem o contrato de trabalho, que são o empregado e o empregador. E agora eu pergunto para vocês, é possível uma alteração do contrato de trabalho em relação ao empregado? Então, só para a gente retomar um pouco o que vocês já estudaram, vamos lembrar quais são os requisitos da relação de emprego em relação ao empregado. Que tem que ser uma pessoa física, tem que ter onerosidade, habitualidade, subordinação e tem que ser personalíssimo. Ou seja, não é possível uma alteração do contrato de trabalho em relação ao empregado. E em relação ao empregador? É sim possível, e esse é um tema separado que diz respeito à sucessão de empregadores. Então, na verdade, o que a gente estuda quando o assunto é a alteração do contrato de trabalho são as alterações objetivas, que dizem respeito, por exemplo, à função, ao lugar, à duração da jornada de trabalho, ao período da jornada. São essas questões que são circunstanciais e que entram nessa divisão de objetiva. Então, vamos começar a entender um pouquinho como isso funciona? Bom, quando a gente vai estudar um assunto, o mais importante é a gente entender, em primeiro lugar, os princípios que orientam esse assunto, porque a partir disso a gente consegue entender a lógica daquela disciplina legal para ter sentido, para não ter que ficar decorando os artigos, os entendimentos dos tribunais, porque com base nesses princípios começa a fazer muito mais sentido as normas, as súmulas, as orientações jurisprudenciais. Então, quais são os princípios que a gente estuda para entender a alteração do contrato de trabalho? Em primeiro lugar, eu vou falar com vocês sobre o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O que diz esse princípio? É lesiva para quem? Como funciona? Bom, só para a gente dar uma contextualizada, é importante saber que esse princípio da inalterabilidade contratual ele tem origem no direito civil. E lá tem uma frase que a gente sempre escuta falar, né, que é o pacta sunt servanda. Mas o que é que isso significa? Qual que é o sentido desse latim aí pra gente, né? A ideia é a seguinte, que o contrato ele é firmado pelas partes para ser cumprido, de forma que ele não pode ser alterado, ele tem que ser seguido fielmente pelas partes, ninguém pode chegar ali e mudar alguma coisa. Mas no direito civil, isso foi sofrendo uma alteração, foi mitigado com o passar do tempo. E aí surgiu uma cláusula também famosa, também em latim, que é a cláusula rebus sic stantibus. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando acontece uma situação imprevisível, inesperada, que gera um desequilíbrio no contrato, é possível a alteração para restabelecer o equilíbrio. Mas por quê? Porque no direito civil a gente está pensando em partes iguais que estão contratando e, portanto, tem que ter o equilíbrio. E se acontece alguma coisa que desequilibra, a gente tem que corrigir isso. Mas agora é importante pensar no direito do trabalho, que a gente sabe que as partes não estão em posição de igualdade. O poder do empregador, em diferentes aspectos, é muito maior do que o do empregado, que está numa situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência. E é por isso que o princípio principal, quando a gente estuda o direito do trabalho, a base de todo ordenamento jurídico, é o princípio da proteção. Então, como que fica toda essa orientação do direito civil no caso do direito do trabalho? Especificamente nas alterações contratuais. A ideia é a seguinte, tendo em vista o princípio da proteção, qualquer alteração que seja favorável ao empregado é permitida. Então, a ideia do pacta sunt servanda, ela nunca se aplica em relação às alterações favoráveis, que são sempre permitidas. Agora, quando a gente está falando de alterações desfavoráveis ao empregado, essas alterações elas são
sempre proibidas. E aqui não se aplica a cláusula rebus sic stantibus. Por quê? Porque aqui também a gente deve retomar aquelas ideias de quando a gente estuda a figura do empregador, que tem lá o quê? O princípio da alteridade. E o que esse princípio quer dizer? Que é o empregador que assume os riscos da atividade. Então, se ele assume os riscos da atividade, eventuais prejuízos, situações inesperadas que ele venha suportar, ele não pode repassar isso para o empregado. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva é uma complexa adequação do princípio da inalterabilidade contratual do direito civil. Na verdade, a gente pode falar que é um princípio especial do direito do trabalho quando a gente está estudando esse assunto. E aqui para ver como que fica isso na lei. Então, o artigo 468 é o que trata desse assunto. E ele fala que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, o empregado tem que concordar. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, para uma alteração contratual ser lícita, a gente tem 2 requisitos. Deve haver um mútuo consentimento entre o empregado e o empregador e a ausência de prejuízos para o empregado. E se por acaso ocorrer um prejuízo ao empregado, uma violação a tudo isso que foi dito, a gente deve retomar um artigo muito importante, que é o artigo 9º da CLT. O que ele diz? Que são nulos de pleno direito todos os atos que tenham por objetivo desvirtuar, impedir ou fraudar os direitos, as orientações contidas na CLT. Aí um outro princípio que está presente quando a gente estuda a questão da alteração contratual é o princípio do direito de resistência obreiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o empregado, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de se opor a determinações ilícitas do empregador. Ou seja, se o empregador quiser obrigar o empregado a aceitar uma alteração que vai prejudicá-lo, ele tem direito de não aceitar. Só que esse princípio, ele é muito criticado. Por quê? Porque no ordenamento brasileiro não existe o que a gente chama de garantia geral de emprego. Existem apenas algumas garantias especiais, específicas, mas não tem uma garantia geral. E se não tem uma garantia geral, na prática, o empregado pode não resistir, não se opor a essas determinações ilícitas e abusivas, pensando o quê? Que ele pode perder o emprego dele. Então, às vezes, para manter o emprego, ele acaba se sujeitando a isso. Então, é uma crítica assim, da realidade mesmo em relação a esse princípio. Mas a própria lei traz alguns exemplos do que seriam esse direito de resistência. Então, por exemplo, ante a uma determinação ilícita do empregador, existe a possibilidade da rescisão contratual e também a possibilidade de ajuizar uma ação de indenização por danos morais e materiais. E aí, por fim, quando a gente está falando na alteração do contrato de trabalho, um terceiro princípio é o princípio do ius variandi empresarial, que traz algumas exceções a essa questão da inalterabilidade contratual, que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Até daqui a pouco.